noite, tá, mano? Vai descansar. Toma um remedinho e deita. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Sim. Estão vendo a apostila? Sim. Sim. Obrigada, Rafa. Tá tranquilo. Eles estão me ouvindo direito. Para quem não me conhece, sou a enfermeira Elina. Nós vamos iniciar hoje a nossa disciplina de clínica cirúrgica. Nós vamos aguardar só um pouquinho, tá? Para ver se entram mais alguns colegas, tá bom? Ok. Quem é o representante de turma? Sou eu, a Jamile. Como? Sou eu, a Jamile. Jamile. Depois você Isso. pega, Jamile, o meu contato com o Rafael, tá bom? Aí você envia seu contato para mim pra gente ficar se comunicando, tá bom? Eu não vou entrar no grupo. Aí caso eu precise falar com você alguma coisa, com a turma, eu encaminho as recomendações para você, tá bom? Tá bom. O áudio de vocês tá bom, gente? Eu tô ouvindo tão baixo o retorno. O meu tá bom. O meu também. Bom, com toda a situação que nós estamos passando, a questão da enchente, como nós temos uma quantidade de colegas em grande quantidade da beira, para ninguém ficar sendo prejudicado, hoje nós vamos ter aula online, amanhã também, e a partir de segunda-feira nós iremos ter aulas práticas, tá? Só que nós vamos fazer grupinhos de 10 pessoas, então fica um dia para cada grupinho de aula. Geralmente eu gosto de trabalhar assim porque nessa disciplina nós vamos ter muita aula prática, onde vocês irão conhecer os instrumentais cirúrgicos. O que são os instrumentais cirúrgicos? São as tesouras que são utilizadas no centro cirúrgico, são as pinças, os bisturis. Vem ser nessa disciplina que vocês irão aprender a fazer a sutura, que também vulgarmente conhecido como a costura, né, no paciente, no corpo do paciente. Então não tem como ficar dividindo a turma em 2 horários. Então eu sempre trabalho assim: aula prática para clínica cirúrgica, em laboratório nós fazemos um dia para cada equipe, no caso cada 10 pessoas. É mais fácil para vocês trabalharem, para vocês aprenderem, e fica muito melhor de organizar, uma vez que a gente precisa de tempo, né, para vocês aprenderem a fazer a sutura com calma, sem pressa, sem agonia, tá bom? Depois eu vou conversar com a Jamile, né, Jamile? Isso. Depois nós vamos conversar
E aí a Jamile vai me ajudar a fazer a escala para nós iniciarmos na segunda-feira. Quem mora na beira, se organizem para fazer um grupo somente, que eu acho que fica mais fácil. Se for preciso nós virmos um pouquinho mais cedo, não tem problema, terminar um pouco mais cedo, mas foi uma forma que nós encontramos também de não paralisarmos as aulas, tá bom? Vamos lá, gente, dando início à nossa disciplina, clínica cirúrgica. Ai, meu Deus, como é que passa isso? A clínica cirúrgica é um setor destinado a realizar atendimentos aos pacientes no período pré e pós-operatório, sendo que o período pré-operatório é o período que antecede a cirurgia e o pós-operatório é o período que ocorre após a realização do ato cirúrgico em si. O nome já está dizendo, né? Se é um período que antecede, é o período que acontece antes da cirurgia em si, para nós prepararmos esse paciente. Como seria esse preparo? Esse preparo vem ser justamente verificação dos sinais vitais, administração de medicamentos se necessário, orientação, paramentação na troca de roupa desse paciente, para ele ser realmente encaminhado para o centro cirúrgico em si. Dentro do centro cirúrgico, quando acontece a cirurgia em si, também nós vamos aprender e nessa disciplina e conhecer alguns tipos de cirurgias. Muito barulho. Esse tipo de cirurgia vai ser classificado de acordo com a necessidade de cada paciente, tá? Então, a clínica cirúrgica, ela recebe os pacientes no período pré-operatório, que é antes do ato cirúrgico, e no período pós-operatório, que é após o ato cirúrgico. No centro cirúrgico em si, nós chamamos de transoperatório, mas esse período nós vamos ver especificamente mais para frente, tá? A clínica cirúrgica, ela é diferente do centro cirúrgico. Porque o centro cirúrgico em si, ele faz a realização do ato cirúrgico. A clínica cirúrgica, ela recebe o paciente que já realizou a cirurgia em si, tá ok? O centro cirúrgico é uma unidade dentro do hospital composta por várias áreas interligadas entre si, a fim de proporcionar ótimas condições para a realização do ato cirúrgico, com o objetivo de proporcionar cuidados aos pacientes, buscar a recuperação ou a melhora do paciente por meio da intervenção cirúrgica que nós chamamos de período transoperatório. Falei para vocês anteriormente que nós temos o período pré, nós temos o período pós-operatório. E temos também o período trans. Mas o que é o período trans? É justamente o período em que a cirurgia está acontecendo. O paciente foi preparado, foi organizado no pré-operatório, então está tudo bem, os sinais vitais estão ok, ele vai ser encaminhado para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, no momento que está acontecendo a cirurgia em si, no momento propriamente dito, nós chamamos de transoperatório. Após a realização do ato cirúrgico em si, nós chamamos do período de pós-operatório. Mas nós vamos estudar especificamente cada período mais para frente, ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não. Ok. Não. O centro cirúrgico é um setor de circulação restrita. Destacam-se entre suas finalidades a realização de procedimentos cirúrgicos envolvendo os pacientes, as suas unidades de origem nas melhores condições possíveis de integralidade, otimização do campo de estágio para formação, treinamento, desenvolvimento de recursos humanos e desenvolvimento científico para aprimoramento de novas técnicas cirúrgicas afins. Ou seja, o centro cirúrgico em si, ele não vai servir somente para
para a realização do ato cirúrgico. Ele também vai servir de instrumentação para estudo. Vocês vão precisar estagiar. Eu já passei por períodos de estágio. Os médicos precisam de estágio. E nós profissionais, temos que passar por esse momento que é justamente dentro do centro cirúrgico para realizar as nossas atribuições. Cada qual dentro da sua profissão. O médico dentro da profissão dele, o enfermeiro dentro da profissão dele, o técnico dentro da profissão dele. Por quê? Cada profissional naquele momento ele tem uma função diferenciada. O enfermeiro ele vai fazer a organização do setor, ele vai ficar responsável pela parte burocrática. O técnico ele vai ser responsável em organizar o setor para a realização do ato cirúrgico em si. É ele que vai abrir todos os tecidos que nós utilizamos na cirurgia. É ele que vai pegar o material que vai ser utilizado na cirurgia. Então, é um trabalho em equipe. Então, esse trabalho ele também é realizado ali dentro. E nós profissionais precisamos passar por esse período de estágio. Então, o centro cirúrgico, não somente o centro cirúrgico, mas todos os setores hospitalares, eles servem, de certa forma, para situações de aprendizado, como o nosso estágio, tá? Não somente com os fins de realização de cirurgia em si. O apoio técnico e administrativo. O centro cirúrgico conta com o apoio imprescindível de alguns setores ligados direta ou indiretamente a ele, que devem estar prontamente preparados para atendê-lo para o seu funcionamento, tais como banco de sangue. Por que vocês acham que é importante ter um banco de sangue próximo ao centro cirúrgico? Quem sabe me dizer? Porque em caso de uma hemorragia, alguma coisa assim de perda de sangue, já tem uma reposição do sangue no paciente. Isso mesmo. Já pensou se esse centro cirúrgico ou banco de sangue, ele ficar de um lado do setor hospitalar e o banco de sangue ter que atravessar um outro bloco para poder chegar no banco de sangue? Olha só o tempo que nós vamos perder para poder ter acesso a essa bolsa de sangue, sendo que o nosso paciente está numa situação de emergência, né, Joaquim? Isso mesmo. Então, é por isso que alguns setores da área hospitalar, eles são interligados ao centro cirúrgico justamente para facilitar essa questão da emergência no momento. Nem todas as vezes vai ser necessária uma bolsa de sangue. Tem cirurgias que acontecem, tudo bem, ok, não precisa. Mas e se for preciso? Então, nós temos que pensar e trabalhar com a possibilidade de intercorrências e não deixar algo acontecer que agrave a situação do paciente. Outro setor que tem que ficar próximo também do centro cirúrgico, laboratório e anatomia patológica. Existem cirurgias que são realizadas para fazer avaliação momentânea daquele paciente. Por exemplo, é um órgão que vai ser retirado naquele momento para fazer a avaliação e naquele mesmo momento, após a coleta pelo laboratório, esse órgão vai ser devolvido novamente para o corpo do paciente. Então, é algo muito rápido, questão assim de 20, meia hora. Claro que é toda uma equipe preparada para fazer esse tipo de procedimento. Então, nessas situações, se o laboratório for distante, até eles pegarem esse material, levar para lá e trazer de volta, o paciente pode ter uma intercorrência. Claro que esse tipo de coisa não acontece aqui só em grandes centros, pessoas preparadas, equipes preparadas, mas isso interfere sim, para que caso aconteça alguma intercorrência, se não tiver esses outros setores próximos do centro cirúrgico, esse paciente sofreu um processo hemorrágico, esse paciente sofreu uma parada. Então, nós temos que ser organizados com relação a isso. Serviço de engenharia clínica e manutenção. Imaginem vocês um centro cirúrgico, de repente, faltar um aparelho que é necessário para aquele ato em si. E nós esquecemos um aparelho essencial, ou aquele aparelho deu defeito e não tem ninguém para fazer manutenção naquele momento. Vai criar uma situação absurda e nós podemos perder o nosso paciente. O nosso trabalho dentro da saúde, ele é diferenciado, porque nós trabalhamos com vidas. Então, a gente não pode contar com suposição. Nós temos que fazer algo que realmente seja seguro para o nosso paciente.
por mais que você organize tudo, por mais que você prepare a equipe, por mais que você tenha os melhores profissionais, mas nós sabemos que intercorrências acontecem, então nós temos que estar preparados. Farmácia também, porque às vezes acontece de precisar alguma medicação que não está ali naquele momento. Todo o setor hospitalar, não somente o centro cirúrgico, tem não é nem uma sala, é uma caixinha de emergência, vamos dizer assim. Geralmente é uma mesinha que tem uma gavetinha conectada por baixo, onde ficam todos esses medicamentos de necessidade imediata. A equipe, tanto faz o enfermeiro quanto faz o técnico, se ele sabe que vai ter a realização de um ato cirúrgico em si, e a gente pode precisar daquele medicamento, então nós temos que ver se aquela nossa caixinha está abastecida. De repente, aquele paciente precisou daquele medicamento, não está na nossa caixinha, e a farmácia fica muito longe, também é muito grave. Então, por isso que existe a preparação pré-operatória, não somente para o paciente, mas para nós como equipe, para que não aconteça qualquer intercorrência onde possa haver falha nossa como equipe na vida naquele momento do paciente, tá? Segurança e secretaria também. E isso vai variar de acordo com a necessidade e de acordo com o tamanho do centro cirúrgico também. Tem outros setores que podem ser anexados e estarem próximos também ao centro cirúrgico. Em algumas literaturas vocês vão encontrar pronto-socorro, em algumas literaturas vocês vão encontrar sala de UTI, a sala obstétrica, tudo isso justamente para ser facilitado e ficar mais próximo do centro cirúrgico em si para uma intercorrência. Dúvida, gente? Não. Não. O centro cirúrgico deve ser localizado em uma área do hospital que se ofereça a segurança necessária, as técnicas assépticas, portanto, distante de locais de grande circulação de pessoas e de ruído e de poeira. Recomenda-se que seja próximo às unidades de internação, pronto-socorro, que eu acabei de falar para vocês, né? Pronto-socorro, unidade de terapia intensiva, de modo a contribuir para uma intervenção imediata e para que ocorra um melhor fluxo com relação aos pacientes. Precisou, tem como nós levarmos esse paciente para um outro setor de forma imediata, sem deixar que esse paciente corra um risco de morte. De acordo com a organização hospitalar, podem fazer parte desse bloco cirúrgico recuperação pós-anestésica, centro de materiais, esterilização e vários outros setores que vocês irão aprender daqui para frente, tá? Deve-se ocupar uma área independente da circulação geral, ficando livre de trânsito de pessoas e materiais estranhos à assistência. Por que vocês acham que o setor de centro cirúrgico ele tem que ser um ambiente afastado dos outros de alguns setores da área hospitalar? Vamos dizer assim. Eu não sei se vocês já tiveram a disciplina de clínica médica. Já tiveram? Não. Não? Vocês terão clínica médica. Na clínica médica, vocês irão aprender que ela é classificada como um dos ambientes mais propensos a desenvolvimento de bactérias no ar. Por quê? É o setor hospitalar que recebe todos os tipos de patologia. Recebe pessoas com tuberculose, recebe pessoas com hanseníase, recebe pessoas com qualquer tipo de patologia. Não tem algo específico. Então, para todos nós, a clínica médica em si é considerado um ambiente contaminado, de certa forma, porque por mais que tenha toda a técnica asséptica, por mais que seja limpo com frequência, lavado, seja realizado todo o protocolo de segurança, mas existem bactérias que ficam no ar que a gente não consegue visualizar, infelizmente, né? Então, por que não pode ficar tão próximo a um setor que possa oferecer um risco de contaminação? O que vocês acham?
Quem sabe me Eu dizer? acho que é eu acho que é por causa das cirurgias, né? Que ocorre ali para não ser contaminado, pra não ter uma infecção após cirurgia, né? Isso mesmo. Se o paciente ele já está passando por um procedimento cirúrgico, então, consequentemente, ele já está mais debilitado. E a gente sabe que a recuperação, dependendo da proporção da cirurgia, existem cirurgias que são pequenininhas, que às vezes são realizadas até no ambulatório. Mas a gente sabe que existem cirurgias que são de grande porte, onde naturalmente aquele paciente já vai ficar debilitado e vai precisar de qualquer forma ser protegido e avaliado frequentemente para que ele não venha adquirir qualquer tipo de infecção, porque ele já tem um risco da própria cirurgia em si. Tá? Então, imagina se fosse um ambiente aberto, uma pessoa que está trabalhando lá na clínica médica, vem de lá de uma emergência, teve contato com pacientes com tuberculose, com hanseníase, qualquer outra patologia que seja transmissível e vai para o centro cirúrgico sem ter todo esse cuidado. Naturalmente, aquele outro o paciente que está que passou pelo procedimento cirúrgico, ele vai adquirir porque ele está fragilizado. Então, por que tem que ter essa separação? Para proteção do paciente. Ele já está num período debilitado, ele precisa de recuperação e nós temos que zelar para que ele se recupere o mais rápido possível, tá? Tem pacientes que logo que recebem a alta após cirurgia, ficam 2 dias no hospital e depois vão para casa. Porque às vezes o médico prefere liberar logo esse paciente para casa, porque ele sabe que de certa forma a área hospitalar ainda há um risco de contaminação, porque pode entrar qualquer tipo de bactéria ali. E a gente sabe também que vocês vão estudar numa disciplina, não estou lembrada agora, a questão da visão holística do paciente. Quanto mais ele está num ambiente acolhedor, quanto ele está mais em casa, recebendo orientação, do cuidado, o amor da família, ele tem uma recuperação mais rápida, tá? Então isso influencia muito. E tem pessoas que se entregam muito no ato cirúrgico, tem pessoas que conseguem melhorar com mais facilidade, conseguem ter uma recuperação mais rápida, mas tem pessoas que têm uma certa dificuldade para se recuperar de um ato cirúrgico em si. Deve possibilitar o acesso livre e fácil de pacientes provenientes das unidades de internação cirúrgicas, pronto-socorro, unidade de terapia, unidade intensiva, de modo a contribuir para a intervenção imediata. Isso aqui eu já expliquei para vocês, tá? A classificação da área. Essa classificação ela está relacionada ao próprio setor de centro cirúrgico. Tudo que eu acabei de falar para vocês, ela está relacionada justamente para não haver o livre acesso de pessoas dentro do centro cirúrgico, porque ele é considerado um setor asséptico. Ou seja, quanto mais asséptico, mais limpo aquele setor for, melhor para a recuperação do nosso paciente, uma vez que ele vai fazer um procedimento invasivo. Tá? Ele vai sofrer um corte, uma incisão para fazer uma reparação ou a retirada daquele tecido, ou daquele objeto, ou daquele órgão. Então, ele vai estar debilitado. Não pode ter é horário de visita dentro do centro cirúrgico. As pessoas, eu quero ir lá ver como ele está. Não pode. Só quem pode entrar no centro cirúrgico são pessoas que realmente trabalham lá dentro ou que tenham ordem para entrar, porque ela tem que seguir os protocolos de segurança. Troca de roupa externa, troca de sapato, fazer asepsia para poder entrar em algumas áreas do centro cirúrgico. A área restrita, o corredor interno, as áreas de escovação das mãos e a sala de operação. Servem para evitar infecção operatória, limita-se a circulação de pessoal, equipamentos e materiais. A área restrita em si vem ser uma área que somente os profissionais e pessoas que realmente têm necessidade que irão entrar. Mas eu quero conversar com a colega que está lá dentro. Desculpem. Se é necessário, tem que realmente você entrar no centro cirúrgico. Geralmente, quando a gente precisa falar com um colega de um setor de fora para o centro cirúrgico, nós falamos por interfone. Justamente para os colegas não ficarem entrando e saindo, devido não levar contaminação lá para dentro.
Só se realmente for uma necessidade, você precisa falar com algum profissional ou alguém da família que está muito angustiado, precisa ver aquele paciente. Se for de comum acordo e seguir todos os termos de segurança, nós podemos permitir a entrada dele, mas se não, somente a equipe que está participando do todo o processo. Semi-restrita, pode haver a circulação tanto do pessoal como de equipamentos sem, contudo, provocarem interferência nas rotinas de controle e manutenção da asepsia, salas de guarda de material administrativa, cópia e expurgo, que nós vamos ver especificamente depois. Ou seja, pode entrar, mas dependendo do que a pessoa for realizar lá dentro e se realmente tiver necessidade. A área semi-restrita, ela também não é totalmente aberta, ela é aberta somente para quem tem autorização e sabe que vai ser realizado ali dentro. A não restrita são áreas de livre circulação, vestiários, corredor de entrada, sala de espera de acompanhantes, ou seja, é um pouco mais flexível, tá? Ela não tem tanta restrição, mas ela limita-se ali naquela entrada do centro cirúrgico. Eu estou esperando o meu pai, a minha mãe, meu irmão para fazer cirurgia. Você pode ficar aqui, mas você não pode passar dessa área. Porque para você entrar para a área semi-restrita e a restrita, você tem que passar por todo o processo de segurança. Tá? Trocar roupa, trocar de sapato, fazer asepsia, tudo isso é organizado e realmente acontece. Tá? Isso não está somente na literatura, é assim que funciona dentro dos centros cirúrgicos, ok? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Ok. Espaço de recepção dos pacientes, local destinado à avaliação clínica pré-cirúrgica ou ao recebimento de medicações pré-anestésica, devendo ser o mais calmo possível a fim de evitar o estresse operatório. Essa recepção, a família vai querer participar daquele momento. Ela vai querer saber o que está acontecendo. Alguns vão querer acompanhar esse paciente até o último momento de fechar a porta do centro cirúrgico. É natural, nossos familiares agirem assim. É a questão da proteção, é a questão da segurança, é a questão do medo, tá? Só que a gente não pode deixar essa recepção se transformar num ambiente de conversa, num ambiente de barulho, porque o paciente em si ele já está nervoso. Né? E até existem algumas situações que o paciente ele é sedado de alguma forma, ou o médico libera um comprimidozinho para ele ficar mais calmo, ele acaba dormindo, às vezes ele já entra até no centro cirúrgico um pouco mais sonolento, mas tem situações que medicação não é liberada, o paciente ele vai entrar acordado mesmo, vendo tudo que está acontecendo e vendo a família nervosa. Então, ele pode chegar agitado dentro do centro cirúrgico. Paciente com sinais vitais alterados, será que a cirurgia vai acontecer ou não? Vocês acham que pode acontecer a cirurgia com sinais vitais alterados? Não. Não. Me dá um exemplo, quem sabe? A pressão alterada não pode acontecer, senão vai dar um problema a mais. Isso. Se aquele paciente ficou agitado, ele ouviu a esposa chorando, ele ouviu a mãe chorando, ele ouviu o filho chorando, ele já está angustiado, porque não é fácil para a gente passar por um procedimento cirúrgico. Dá medo, dá insegurança, dá medo de não voltar, principalmente se for uma cirurgia de grande porte. Um exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca, né? Ou uma cirurgia abdominal, que as pessoas chamam vulgarmente de barriga aberta. Vocês irão aprender os termos corretos. Não é barriga aberta, é uma laparotomia. Então, nessa situação, dá medo. E aí, vendo tudo aquilo, a pressão... por isso que ocorre... É por isso que ocorre fazer o exame, o risco cirúrgico antes? Sim. O risco cirúrgico, ele é justamente
para saber se o paciente ele está apto ou não para fazer o procedimento cirúrgico. Às vezes aquele paciente, ele não se cuida, ele não se alimenta direito, ele não faz atividades, ele é hipertenso, mas não toma medicamento, ele é diabético, mas final de semana ele quer tomar uma cerveja e parou. É assim, a gente sabe que a realidade é essa. O risco cirúrgico, ele vem justamente para mostrar que aquele paciente está bem e que ele pode fazer aquela cirurgia naquele momento. Mas se ele foi feito, deu pressão alterada, deu diabetes descompensada, deu triglicerídeos altos, deu uma infecção urinária, não vai mais ser realizada aquela cirurgia naquele momento. O paciente vai ser tratado e só depois a cirurgia vai ser marcada. Isso nós estamos falando de cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que são marcadas, tá? A gente sabe que existem cirurgias de emergência onde, independente dele ter feito ou não, o risco cirúrgico vai ter que acontecer, entendeu? Vocês entenderam? Sim. Tá? Sim, tipo um caso sofrendo de apendicite, quase estourando, né? Isso. É emergência. É imediata. Ou um paciente que sofreu um acidente, né? Ele sofreu um acidente e quebrou um membro, uma fratura exposta. Não tem como a gente fazer o risco cirúrgico, a gente vai ter que operar aquele paciente, senão ele vai morrer, tá? Então, nessas situações, às vezes o risco cirúrgico ele é liberado. Mas só em situações de emergência, tá? Se é uma cirurgia que foi programada, uma cirurgia eletiva, que nós falamos que são cirurgias programadas, aí sim. Ele só vai realizar mediante a realização do risco cirúrgico, tá? Então, essa questão, se o paciente chegou naquele momento e a pressão dele alterou, foi lá para 20, 17, ele não vai fazer essa cirurgia mais, porque na hora do ato cirúrgico em si, ele pode parar, ele pode infartar, ele pode passar mal. Então, ele só vai poder realizar quando os sinais vitais estiverem todos controlados. Esse vestiário é lindo, né? A gente sabe que a nossa realidade não é essa, mas nos grandes centros a gente encontra vestiários assim, todos organizados. Alguns são só masculinos, alguns são femininos e alguns são masculino e feminino. As pessoas guardam os seus objetos aqui, fazem a troca de roupa aqui também. São localizados na entrada do centro cirúrgico, onde faz-se o controle da entrada das pessoas autorizadas após vestirem uma roupa privativa da unidade. Por que eu não posso entrar com a minha roupa que eu venho de casa no centro cirúrgico? Hein? Por que vocês acham que eu não posso entrar no centro cirúrgico com a roupa que eu venho lá de fora? Porque tá cheio de bactérias. Isso mesmo, tá? Cheio de bactéria, tá suado, tá sujo. Por mais que você acabou de sair de casa, mas você veio num táxi, você veio num carro, você trouxe contaminação de fora. Quando o paciente ele passa por um procedimento cirúrgico, ele vai nu, só com a batinha hospitalar, só com a roupinha hospitalar. Os homens, eles têm muita resistência, ele tem mais resistência do que a mulher para fazer um ato cirúrgico, porque ele não quer tirar a roupa íntima, ele não quer tirar a cueca. Às vezes, quando a gente vai iniciar o procedimento de paramentação, ele ainda está com a roupa lá no centro cirúrgico. Aí a gente tem que tirar a roupa íntima, colocar no saquinho e devolver para alguém da família que está lá fora. Não pode, não pode. Tanto faz o profissional, tanto faz o paciente. Roupa externa de uso próprio fica aí no vestiário, fica guardado. Depois que o profissional ou o paciente sair, nós pegamos essa roupa novamente. Aí já é diferente, tá? Quando o profissional chega, vocês retiram essa roupa,
de casa, guardam nesses armários, guardam os pertences de vocês e vocês vão colocar a roupa de paramentação de uso de centro cirúrgico. Essa roupa vem ser aquela batinha que a gente vê nos filmes, verde, branquinha, azulzinha, que é uma camisa padrão com uma calça larga, a touca, máscara, aquele propé, que é uma proteção para o pé. Nós não podemos entrar com um sapato externo também. Geralmente quem trabalha já no centro cirúrgico já tem o seu sapatinho lá guardado, deixa o sapato que vem de casa no vestiário e calça o sapatinho que pode ser utilizado lá no centro cirúrgico, que geralmente é lavado com frequência, tá? Justamente para nós não levarmos contaminação para dentro do centro cirúrgico, onde tem que ser um ambiente totalmente asséptico. Mas às vezes chega um médico, o médico veio muito suado, ou um profissional chegou muito suado, ele veio correndo, perdeu um ônibus, quebrou o carro, ele está muito suado e a cirurgia vai acontecer daqui a meia hora. Às vezes é necessário que ele tome banho. Não, eu vou tomar um banho. Quem tem a consciência de que você trabalha dentro de um centro cirúrgico, ele vai se higienizar antes para poder entrar para o ato cirúrgico em si, porque querendo ou não ele está todo sujo, tá? Então isso vai muito da consciência profissional também. A sala de enfermagem, ela é reservada ao controle administrativo do centro cirúrgico, devendo estar em local de fácil acesso e visível a todo o conjunto do setor. Alguém de vocês já entrou no centro cirúrgico? Vocês já entraram no centro cirúrgico? Não, inclusive é o meu sonho. Eu gosto também, Keila. Eu adoro essa disciplina. Eu gosto muito de centro cirúrgico, eu me identifico. No decorrer da profissão de vocês, vocês irão ver que terão setores que vocês não irão se identificar. Eu gosto de centro cirúrgico, mas tem pessoas que não se identificam. E a gente só vai saber isso com o tempo, né? Depois que vocês começarem realmente a conhecer todos os setores, quando vocês forem para estágio, vocês vão escolher o setor que vocês mais se identificam. O setor de enfermagem aqui dentro do centro cirúrgico, observem que ele é uma salinha aberta, né? Por quê? É um balcão. É um balcão onde estão todos os prontuários dos pacientes que passaram o procedimento ou irão passar naquele momento. Observem que tem uma profissional paramentada, olha a roupinha dela, tá? As pias, né? Justamente para fazer a lavagem das mãos. Aí nesse setor também eles ficam guardados alguns medicamentos e é nesse setor que nós vamos fazer a preparação dos medicamentos que serão realizados no paciente. Essas pranchetas que estão em cima do balcão são prontuários. Esses prontuários, eles estão o nome do paciente, os dados do paciente. Vocês irão aprender a preencher esses prontuários numa disciplina mais para frente, tá? Porque o prontuário, ele é a nossa segurança profissional. Tanto faz para o paciente, tanto faz para o profissional, porque se aconteceu qualquer situação, você tem como provar que você atuou, que você fez tudo direitinho, porque está tudo anotado no prontuário. Nós não podemos deixar de anotar nenhuma troca de roupa daquele paciente, porque tudo isso é importante caso aconteça alguma coisa e a família questionar. Então, a nossa segurança como profissional é o prontuário. Então, aqui, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros preparam o material, é aqui que nós preparamos o soro, os injetáveis, é aqui que ficam armazenados os medicamentos que serão distribuídos para os pacientes, tá? Então, ele é aberto justamente para uma emergência. Não tem porta, não é fechado, porque caso a gente precise entrar com rapidez e facilidade, não tem nada que nos impeça, tá? Geralmente ele fica bem no meio do centro cirúrgico. O lavabo, constituído de uma pia em aço inoxidável provida de torneira de água quente e fria, escovas e antissépticos para escovação cirúrgica, é previsto um lavabo para cada 2 salas de operação. Isso depende do tamanho
do centro cirúrgico. A gente sabe que existem hospitais de pequeno, de médio e grande porte. Então, existem centros cirúrgicos que só tem um lavabo mesmo na entrada e é o suficiente. Mas, se for um centro com várias salas, então a quantidade de lavabo vai ser de acordo com a necessidade de cada setor. Observem que o profissional ele está lavando as mãos. Vocês irão também aprender a lavagem correta das mãos para o centro cirúrgico, porque ela é diferente. Vocês já aprenderam lavagem das mãos simples, né? Na higiene e profilaxia. Vocês já aprenderam? Sim. Pois é. A técnica de lavagem das mãos simples, ela é utilizada dentro do centro cirúrgico, porém, para quem vai participar do ato cirúrgico em si, tem uma outra técnica também que é utilizada. A gente não pode tocar na torneira, a gente não pode, geralmente essas torneiras, elas têm sensor para a gente não ter que pegar e abrir, algumas são com pedal para não ter que utilizar a mão, porque a mão ela tem que estar literalmente limpa e asséptica para a realização do ato cirúrgico em si. Mas vocês vão aprender isso depois, tá? A sala de operação, segundo a legislação brasileira 307 de 2002, a capacidade do centro cirúrgico é estabelecida segundo a proporção de leitos cirúrgicos e salas de operação. Fica estabelecido que para cada sala de operação deve-se ter 50 leitos não especializados ou 15 cirúrgicos. Essa questão de leito, ela também vai ser de acordo com o tamanho da área hospitalar. Tem alguns centros que só terão 10 leitos, alguns terão 15, mas terão centros que terão 50, 100, depende da estrutura hospitalar também. Vai cair, gente? Tão rápido. Se cair, eu volto, tá? E a gente continua a aula, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, tá bom. A aula vai cair, Sim, mas neném. eu vou voltar depois, tá? Tá. Porque eu preciso terminar esse assunto hoje, que amanhã nós já vamos ver instrumentação cirúrgica para nós iniciarmos nossa aula prática na segunda-feira, ok? Ok, Ok. tá certo. Então nós não podemos perder tempo. A sala de recuperação pós-anestésica é a sala de recuperação que também compõe o centro cirúrgico, que tem como objetivo prestar cuidados de enfermagem ao paciente até a sua alta autorizada pelo anestesista. Tem em alguns hospitais que tem a sala pré-anestésica e a sala pós-anestésica, ou essa mesma sala é utilizada tanto para a realização pré-anestésica ou pós-anestésica. Por quê? Porque no momento em que o paciente ele recebe a anestesia para a realização do ato cirúrgico em si, o paciente tem que ser monitorado. Tá? Ele tem que ser monitorado desde o início da realização até o pós-operatório. Às vezes, como eu falei para vocês no início, no momento pré-operatório, aí nessa sala, ele já recebe algum comprimidinho para ele ficar mais calmo, então ele já chega no centro cirúrgico mais calminho, mais lentinho, tá? E a anestesia em si é realizada dentro do centro cirúrgico. Então ele fica, depois que terminou o ato cirúrgico em si, ele fica lá um pouquinho dentro, sendo observada pelo cirurgião, pelo médico, pela equipe, e depois a função fica somente na responsabilidade do anestesista. Ele vai para essa salinha e o anestesista fica lá com ele até realmente ele acordar, que é onde passou o efeito do medicamento de forma total. Tá? Então, por isso que ela é importante. Ele só é liberado do centro cirúrgico em si para ir para a clínica cirúrgica depois que ele receber a alta dessa salinha aqui
anestesista, tá? Para anestesia, tá? E quem faz essa liberação é o anestesista, tá? Não é o enfermeiro, não é o médico que realizou a cirurgia, não é o técnico, é o médico anestesista. Sala de equipamentos, de guarda de equipamentos, destinada para guardar e receber os equipamentos como microscópios, bisturis, monitores cardíacos, respiradores e vários outros instrumentos que são utilizados dentro do centro cirúrgico, em condições de uso e de utilização imediata. Nem todos os hospitais têm uma sala específica, quem dera, né? Se fosse assim, lindinho, arrumadinho, com vários equipamentos para utilização, de acordo com a necessidade de cada paciente, mas existem sim hospitais de grande porte que têm essa sala específica, onde tem materiais numa quantidade a mais para dar suporte em uma necessidade individual de cada paciente, tá? Olha só, todos os equipamentos arrumadinhos, caso tenha uma emergência, o profissional vai lá, pega aquele aparelho que está sendo necessitado naquele momento e utiliza no paciente. O expurgo, esta é uma área específica para o recebimento, limpeza, desinfecção e armazenagem de todos os materiais e objetos utilizados no centro cirúrgico. Do expurgo, esses materiais são transferidos ao Centro de Materiais de Esterilização para que sejam manuseados de forma correta, esterilizados e acondicionados. Observem que a nossa coleguinha aqui, ela está toda paramentada com luvas específicas justamente para fazer a lavagem do material que foi utilizado no ato cirúrgico em si. Esse material são as pinças, são as tesouras, são cubas, tudo que for utilizado de material cirúrgico vai para essa sala, onde a profissional, com a paramentação correta, porque a gente sabe que aquele tipo de luva simples, como os materiais eles podem ser pérfuros, cortantes, a gente pode se machucar, por isso que tem que ser uma luva apropriada. Ela é um pouco mais grossa e mais resistente. Ela vai fazer a lavagem de forma individual de cada pinça, de cada material, para poder ser lavado novamente, ser esterilizado e ser utilizado novamente em outro procedimento cirúrgico. Existem materiais que são descartáveis, né? Mas instrumental cirúrgico, geralmente eles são reutilizáveis, tem só que fazer o protocolo de lavagem de segurança para uma nova utilização. Essa lavagem não é uma lavagem comum, pegar, mergulhar tudo dentro de uma bacia e pronto, não. Tem que pegar cada pinça, vocês vão aprender que as pinças cirúrgicas, elas têm umas cerdas, assim, quando a gente abre, que naquelas cerdas acumula sangue, acumula pedacinhos de tecido. Então, tudo ali tem que ser lavado manualmente, retirado com uma escovinha, para poder fazer o processo de esterilização, lavagem e armazenamento novamente. Então, não é uma lavagem simples, é toda uma técnica e cuidado. E, professor, e quem faz essa lavagem são os técnicos ou tem uma pessoa específica para fazer isso? Geralmente são os técnicos, Carol. Geralmente são os técnicos, tá? Ah, Existem, hoje, em grandes hospitais, existem equipes terceirizadas que fazem todo esse trabalho. Quando esse material é utilizado, essa equipe vem e leva todo esse material, prepara, lava tudinho e já entrega para o hospital esse material todo preparado e lavado. Mas nem todos os hospitais são assim. Ainda, a maioria, os próprios funcionários da área, do setor centro cirúrgico, tem que fazer essa lavagem. Geralmente, quem faz esse procedimento é o auxiliar de enfermagem ou o técnico de enfermagem, tá? Só que é toda uma preparação, você não vai chegar lá de supetão, de imediato, não. Você vai ser preparado, orientado de como você pode manusear todo esse material. Tá bom? Ok. E, professora, esse material, ele passa por alguma temperatura, tipo assim, quentura, que é água fervendo, alguma coisa assim?
Todo esse material, o processo de esterilização, vocês vão ver mais para frente. Ele pode ser feito na autoclave, tem uma temperatura específica de acordo com cada material que é utilizado. Existem tipos de materiais que são emborrachados, que também são esterilizados nessas estufas, nessas autoclaves, né? Mas vocês vão aprender isso mais para frente, tá bom? Até porque ele tem que ser... A estufa, a autoclave, são aqueles aparelhos, tipo uma panela de pressão grande, vamos dizer assim, que vai soltar uma quantidade de vapor de acordo com a necessidade daquele material para matar bactérias, fungos, mas isso depende de cada material e de cada aparelho que for utilizado naquele momento, tá? Vai ser uma aula para mais para frente, tá ok? A sala de armazenamento de material esterilizado é um arsenal destinado ao armazenamento e distribuição dos artigos estéreis para o uso das salas de cirurgia. Depois que passou pelo processo de lavagem no expurgo, processo de esterilização, ele vai ser organizado, vai ser esterilizado, vai ser organizado nesses pacotinhos aqui e vai ser reutilizado novamente. Observem que está tudo enfileirado, né? Essas fitas aqui que estão nesses pacotes é justamente para a gente saber. Geralmente nessa fita tem a data, tem a hora que foi esterilizado, tem o nome da pessoa que esterilizou. Por quê? Porque tem um prazo de validade. Pode ser 30 dias, pode ser 20 dias, pode ser um mês, 3 meses, depende de cada material. Esse material que está embalado aí, se de alguma forma ele passou por um processo de violação, você observou que esse pacote ele não está bem dobrado, que ele está amassado, que ele está molhado, ele já perdeu a esterilidade para a gente. Então, ele vai ter que ser lavado, preparado novamente. Então, Vai acabar. Já vai cair, né? Eu vou voltar, viu? Rafa. Liga com alguém? Sem terminar. Tem como descartar por aqui? Tem? Caiu. O que é isso? Tá gravando. Depois eu disponibilizo pra ver se uns colegas de esquema da cirurgia e tudo, entendeu? Vou pedir desculpa pra eles assistirem depois.
que é isso, Rafael? Oi? Esse barulho. A minha tá escaneando o documento. Ah, tá. Vamos lá, crianças, continuar, tá? Aqui, o arsenal, como eu mostrei para vocês. O arsenal vem ser uma sala onde esses materiais que passaram por todo o processo de limpeza irão ficar armazenados. Esses produtos, esses materiais, na verdade, eles são classificados pelo tipo de cirurgia que serão utilizados. Exemplo, nessa prateleira aqui, geralmente eles Professora, não tá aparecendo o slide aqui pra mim. Não tá, meu bem? Nem Não. pra mim também. Peraí. Sei pros outros. Rafa? Eles não estão visualizando o slide. Ah, tá. Tem que compartilhar aqui. Bem que nessa setinha. Aí uma janela. Esse aqui, né? É. Compartilhar. E agora, gente? Estão Agora vendo o estou. slide? Agora já. Agora apareceu, professor. O que é isso? Eu tô carregando. Pronto. Tá bom. Então vamos lá. Mais uma vez mostrando para vocês o arsenal, que é esse local onde nós vamos fazer o armazenamento de todos os produtos e materiais que são utilizados para a cirurgia em si. Geralmente esses materiais eles são organizados de forma específica para cada procedimento cirúrgico. Um exemplo é cirurgia de retirada do útero, que nós chamamos de histerectomia. São materiais específicos. Então, esse material ele vai ficar envolto a essa capinha azul, ou pode ser verde ou branca. Às vezes é utilizado papel ou às vezes é utilizado tecido mesmo. Esse material, quando depois de esterilizado, tem que ser colocado nessa fita. Vocês estão vendo que tem uma fita tipo um esparadrapo, né? Mas na verdade não é um esparadrapo, é uma fita específica que é utilizada dentro desses aparelhos de autoclave, estufa, onde ela muda de cor às vezes para mostrar que esse material foi esterilizado ou não. Nesse material tem que conter a data, a hora, quem esterilizou, tá? Por que isso é importante? Porque de repente aquele material já está guardado ali há meses, né? E aí eu vou fazer uma cirurgia e observo que aquele material já não está tão limpo, já não está tão organizado, aquele pano, aquele papel está meio molhado, meio rasgado, meio envelhecido. Então nessa situação nós temos que colocar esse material para ser lavado novamente. A gente já considera ele um material contaminado, tá? Então quem trabalha nessa sala de arsenal, a pessoa tem que estar atenta com relação à data desse material, com relação à poeira, ver se não está há muito tempo parado, muito tempo esterilizado, porque senão tem que ser reutilizado, esterilizado novamente, tá? Mas nós vamos ver isso mais para frente também. Toda a estrutura física da área hospitalar relacionada ao centro cirúrgico, ela é um pouco diferente de tudo, tá? Observem que as portas das salas de cirurgia, elas devem ser largas o bastante para facilitar a passagem de macas e equipamentos cirúrgicos. Nessas portas devem possuir metal na altura da maca para evitar seu estrago, ser de material lavável, ser de materiais laváveis e resistentes, de preferência revertidas de fórmica, sendo indicado o uso de portas do tipo vai e vem,
que impeçam o uso das mãos para abri-las. Ou seja, elas não têm maçaneta. Por que as portas do centro cirúrgico não têm maçaneta, gente? Por que vocês acham? Justamente para evitar o contato, né, professora? Meu bem, Pra não justamente por isso. contaminar. Isso. No momento que você pega na maçaneta da porta, você já está contaminando aquele ambiente ali. Então, essas portas, elas são de vai e vem justamente para a gente entrar com o nosso ombro, né? Geralmente a gente joga o nosso ombro, o nosso cotovelo, para a gente não ter contato diretamente com a porta, uma vez que depois que nós fazemos todo o processo de lavagem das mãos, nós não vamos poder tocar em nada até chegar no ato cirúrgico em si, para poder calçar a luva e iniciar o procedimento. O ideal é que se tenha outra porta de acesso à sala apenas para membros da equipe com visor de separação em 2 ambientes. Ou seja, essa parte de vidro aqui, ela é justamente para nós termos visualização tanto para fora quanto para dentro, para mostrar que tem alguém ali querendo visualizar alguma coisa. Para ninguém ficar batendo, para ninguém ficar tentando entrar ou sair. Todo tipo de toque e contaminação nós temos que evitar no local, no centro cirúrgico, tá? Então as portas elas são assim, elas não têm maçaneta, geralmente elas têm que ter algum visor para nós vermos que tem alguém ali. Às vezes a correria está tão grande que a gente não consegue atender o interfone. Se for possível, falar mais por telefone e evitar a entrada realmente sem necessidade no centro cirúrgico, tá? O piso, ele deve ser de superfície lisa, não porosa, resistente a agentes químicos comuns, sem fendas ou fissuras, ter aspecto estético. Deve-se realçar a sujeira, não refletir a luz, ser impermeável, resistente ao choque, durável, de fácil limpeza, pouco sonoro e principalmente bom condutor de eletricidade estética para evitar faíscas. Eu não sei se vocês já viram um tipo de piso, não se usa lajota, tá? Não se usa lajota porque cada lajota colocada, ela tem um espaço. Esse espaço entre as lajotas, elas são suficientes para fazer o acúmulo de bactérias. E existem lajotas que são essas porosas, que a gente geralmente coloca, que são antiderrapantes, elas acumulam muito sujo. Então, esse tipo de material não pode ser utilizado de forma nenhuma dentro do centro cirúrgico. Geralmente, esses pisos é um material, não sei qual é o nome desse material, que ele é colocado de forma inteira, né? Colocado de forma inteira para realmente não haver divisão, ter uma melhor facilitação de limpeza e observação de sujidade no chão também, tá? As paredes devem ser revestidas de material liso, resistentes, lavável, antiacústico e não refletir a luz. Pintadas de cores que evitem fadiga visual. As tintas não devem possuir cheiro forte. Devem ser utilizados cantos arredondados na paredes, conforme o Manual do Protocolo de Infecção Hospitalar da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essas normas que são impostas, elas não são normas impostas por qualquer pessoa. Todos esses protocolos de exigência para a realização e organização de um centro cirúrgico, elas são mediante aos manuais de controle de infecção hospitalar, tá? E sanitária também. Porque não pode ter, que nem esse canto da nossa casa, esse cantinho, né, triangular, acumula poeira, acumula teia de aranha, acumula sujidade. Tem que ser um ambiente branquinho, limpo, de cor clara, materiais de fácil limpeza, justamente para não haver acúmulo de poeira, não haver acúmulo de sujidade, não haver a facilidade de entrar bichinhos, tá? Então nós temos que manter a asepsia realmente desse local. Por isso que antes
da realização da estrutura física de uma área hospitalar, geralmente uma equipe é solicitada onde ela tenha preparação para realizar todas essas necessidades. Não é um quarto comum que pode se transformar num centro cirúrgico. É um apartamento que vai ser feito de acordo com as necessidades do protocolo de vigilância sanitária, tá? Canto arredondado, portas sem maçaneta, cores claras na parede, piso sem lajota, tá? Deve ser de material, o teto, né? Deve ser de material resistente, lavável, não deve conter ranhuras, não deve ser poroso para facilitar a limpeza e impedir a retenção de micro-organismos. Também, geralmente, não pode ter aquele teto de... Como é que a gente chama esse material, gente? Deu um branco. Que forra, esse tipo de forro que a gente coloca na nossa casa. PVC, eu acho. PVC, madeira, não pode ser utilizado. Geralmente são estruturas lisas, todas branquinhas, para a gente visualizar realmente o teto e ser um material de fácil limpeza, tá? Janelas necessárias apenas para a entrada da iluminação natural, não permitindo a entrada de poeiras e insetos. Devem ser dotadas de tela, não possuir parapeitos dentro ou fora da sala, não deve ainda possuir cortinas ou persianas. Geralmente, na verdade, a maioria dos centros nem tem janela. A maioria não tem janela. Quando se tem, são placas de vidro que são colocadas para dar luminosidade, mas não abre, não fecha, é só aquele pedaço de vidro que é colocado ali para melhorar a iluminação, tá? Mas às vezes nem chega a ser uma janela. Tendo uma janela no centro cirúrgico, vai haver a facilitação de entrada de bichinhos quando a gente abrir, vai haver a facilitação de colocar uma cortina, não pode usar cortina, não pode deixar aberto para entrar o sol, não pode. Todo o tempo a janela fechada, limpa e de preferência toda de vidro. A iluminação na sala de operação. O objetivo da iluminação é minimizar a tarefa visual das equipes médicas e de enfermagem e oferecer condições para que a operação se processe com precisão, rapidez e segurança. Imagina, você está trabalhando, né, com um paciente, fazendo um procedimento cirúrgico em si e você não ter uma boa visualização do local que você vai trabalhar. O técnico, o enfermeiro, eles participam do ato cirúrgico em si. O enfermeiro, geralmente, ele faz a parte burocrática, ele pode ser um instrumentador, vocês podem ser um instrumentador do ato cirúrgico. O que é um instrumentador? É aquele profissional que vai ficar passando os instrumentos que serão utilizados no ato cirúrgico em si. Ele vai passar a tesoura para o médico, ele vai passar o bisturi, é ele que vai passar a gaze, é ele que vai passar a seringa, tá? Então, essa é a função do instrumentador. Então, é muito importante a nossa função dentro do ato cirúrgico em si, tá? Tendo uma iluminação adequada, vai ficar bem melhor de nós trabalharmos. Imagina uma cirurgia, né, de grande proporção, uma abertura, uma incisão grande no paciente e a gente não conseguir ter uma boa visualização do campo operatório. Aí fica difícil trabalhar, né? Então isso aqui é muito importante para todos nós profissionais, toda a nossa equipe. Iluminação de emergência. Devem existir sistemas interligados e automatizados para adicionarem geradores reserva de imediato na eventualidade de uma interrupção do fornecimento de força ao centro cirúrgico. Tá? Já aconteceu no momento da cirurgia em si faltar energia. Imaginem o desespero da equipe. Tá? Se não tem uma preparação, esse paciente pode vir a óbito, porque como que você vai saber se essa energia vai voltar ou não? Por isso que tem que ter iluminação e tem que ter
uma equipe preparada para entrar nesse momento de necessidade. Eu já vi situações em que tiveram que terminar um ato cirúrgico em si com a luz do celular. Eu não sei se vocês ouviram isso no jornal, passou no Jornal Nacional uma época, já faz tempo. Então, é uma situação que não deve acontecer. Para isso, tem que ter uma equipe preparada justamente para esse tipo de emergência. Tá? Ventilação e umidade. Área de ventilação, proporcionar umidade relativa adequada em temperatura ambiente e conforto e segurança para o paciente e para a equipe que o assiste. Temperatura de 22 a 23 graus Celsius, mas isso vai variar muito de acordo com cada setor hospitalar. A umidade deve permanecer entre 55% a 60%. No entanto, não deve ultrapassar 70% para que não se torne um ambiente propício ao desenvolvimento de micro-organismos. A gente sabe que existem micro-organismos que eles gostam e se proliferam dependendo da temperatura. O fungo, por exemplo, ele adora ambientes úmidos, ele adora ambiente escuro, então ele vai se proliferar de qualquer forma. Por isso que dentro do centro cirúrgico, até essa questão da ventilação, da umidade, elas são controladas através de aparelhos e com uma equipe específica, por causa do risco de proliferação de micro-organismos dentro daquele setor. Tá? Os recursos materiais. Alguma dúvida até aqui, gente? Não. Não? Com certeza? Posso passar adiante? Vocês estão quietinhos, eu acho que tá tudo bem. Aí eu vou embora com o assunto, viu? Recursos materiais classificados em permanentes ou de consumo. O controle dos materiais utilizados no centro cirúrgico são de competência da equipe de enfermagem. Os materiais permanentes podem ser fixos ou móveis. Os móveis são aqueles que podem ser deslocados ou acrescidos à sala de operação de acordo com a necessidade do ato operatório, entre os quais se destacam. Quando ele fala que esses materiais e insumos são de competência da equipe de enfermagem, o que vocês entendem por isso? Equipe de enfermagem somos nós, os enfermeiros e os técnicos. Por que uma competência nossa? Quem sabe? Por que vocês acham que é uma competência nossa, da equipe de enfermagem? Eu não faço a menor ideia. Talvez seja para estar... Fala, Joaquim. Como é a pergunta? Eu não ouvi direito. Como? Como é a pergunta? Eu não ouvi direito. Por que vocês acham que a equipe de enfermagem ela é responsável pelo materiais de insumos e de organização dentro do centro cirúrgico? Eu acho porque o médico já está com a mão lavada e não pode se contaminar. Então, a técnica de enfermagem está ali para ajudar com o material. Também, mas... É o que a gente já tem visto. Pelo menos eu gosto muito de assistir a série da Grey Anatomy e geralmente é isso que acontece, né? É estar ali auxiliando o cirurgião, dando para ele os instrumentos, já que ele não pode estar até mesmo se locomovendo, né? Esse aí é o instrumentador e o auxiliar circulante. O auxiliar circulante é aquela pessoa que ela não participa do ato cirúrgico em si, mas ela fica por fora prestando assistência quando nós estamos precisando. Por exemplo, tem que pegar uma seringa na mesa de fora, então ele não vai estar com a mão, exercendo a função dentro do ato cirúrgico em si. Ele vai estar dando suporte nas partes externas. Tipo, esquecemos de ligar aquele aparelho ali, tem que colocar na tomada. Ele vai lá e liga, tá? Porque nós não vamos poder sair. Quem está paramentado para participar do ato cirúrgico em si não vai poder mais se contaminar. E essa questão que a competência da equipe de enfermagem classificar os insumos e controles de materiais é nossa.
Geralmente, os setores da área hospitalar, quem organiza somos nós, equipe de enfermagem. Pode ser o enfermeiro, pode ser o técnico. Como é que nós vamos fazer? Geralmente, quando nós recebemos o nosso plantão, nós temos a obrigação de verificar todo o material que vai ser utilizado para aquela cirurgia, tá? Eu sei que amanhã vai ter uma cirurgia de esterectomia total, que é a retirada total do útero. Então, eu vou chegar cedo, eu vou me organizar e eu sei que amanhã eu vou ter uma cirurgia de esterectomia, então eu tenho que ver se todo esse material está organizado. Eu chego mais cedo juntamente com a minha equipe de enfermagem, nós vamos organizar o setor, abastecer as gavetas, organizar tudo que vai ser utilizado, que quando o médico chegar, o anestesista chegar, ele já vem para executar o procedimento em si. Então, essa função de organização é nossa. Mas o médico não pode participar? Pode. Existem médicos que eles chegam antes, chegam cedo e participam de todo esse processo de organização junto conosco. Mas isso varia de um para outro, tá? Então, nós temos a obrigação de deixar esse setor todo o tempo organizado e abastecido, tá ok? Isso é uma função nossa. Existem equipamentos que são fixos dentro do centro cirúrgico e existem equipamentos que são móveis. Equipamentos fixos já está dizendo, são aqueles que estão fixos ali na parede, naquele local e não vão poder ser retirados. E os móveis são aqueles que, se eu precisar utilizar numa outra sala, eu vou pegar aquele material e vou levar para o outro setor. Tá? Eu coloquei só alguns aqui para vocês, porque são muitos materiais. Então, só para a gente ter uma noção do que é um material, do que é um equipamento fixo, do que é um equipamento móvel. Esse daqui é um aspirador portátil, o nome já diz, ele é portátil, então ele pode ser levado para qualquer ambiente, tá? Ele faz aspiração de secreções e existem vários modelos, tá? O bisturi elétrico, ainda se utiliza muito o bisturi comum. Bisturi é aquela faquinha, é tipo uma faquinha que é utilizada para fazer a incisão, ou seja, o corte que vai ser realizado no paciente. Hoje, a maioria dos profissionais utilizam o bisturi elétrico. Por quê? Porque o bisturi elétrico, além dele fazer o processo de corte na pele do paciente, ele também tem o poder de cauterizar. Então, quando ele corta, ele cauteriza. Corta, cauteriza. O que é cauterizar? É queimar a pele do paciente para não haver uma grande quantidade de sangue naquela incisão. Imagina você utilizar um bisturi comum, né? Fazer aquela incisão e vai liberar aquele monte de sangramento. Não vai ser mais difícil nós termos uma melhor visualização no momento do corte? Então, se tem o bisturi elétrico e ele faz esse protocolo ele queima, vai queimando no momento que o médico vai cortando. Então, de certa forma, se torna uma cirurgia mais limpa e fica mais fácil de nós visualizarmos o nosso local de trabalho, tá bom? Mas isso aqui a gente vai ver depois com calma também. A mesa de operação. Existem algumas que são fixas também, tá? Tem algumas que elas são conectadas no meio do centro cirúrgico e não são móveis. Então, isso varia. Assim como ela tem móvel, ela também tem fixa. E existem vários modelos de mesas cirúrgicas, tá bom? Mesa maio. Nessa mesa é que nós geralmente arrumamos o material que vai ser utilizado no ato cirúrgico em si. Observem que aqui tudo é móvel, né? Aqui é uma bandeja, aqui é outra bandeja. Elas são retiradas caso a gente precise arrumar o material e depois que elas estiverem sujas, elas podem ser retiradas para serem lavadas e fica somente o suporte, tá? Tem rodinhas que é justamente para você levá-la para onde for necessário. Nesse lado não tá legal para mim, eu tô com dificuldade de pegar esse material. Então, eu venho com a minha mesa maio e vou lá para o outro lado. Então, eu posso levá-la para onde eu quiser. Geralmente, os instrumentais cirúrgicos, eles não são colocados diretamente nessa mesa, tá?
Essa mesa ela é coberta por um tecido esterilizado que é colocado na forma técnica que vocês irão aprender no decorrer da profissão de vocês. E esse material ele vai ser colocado em cima dessa mesa já com ela encapada com um campo cirúrgico esterilizado, tá? Não é colocado diretamente aqui, não. O hamper é um saco que é utilizado, tipo um saco de café gigante, tá? É um saco grande de tecido, onde toda a roupa que nós utilizarmos dentro do ato cirúrgico, vocês já assistiram esses filmes, né? Aquela roupa verde grande, ou aquela roupa azul que nós utilizamos dentro do centro cirúrgico, depois que termina, nós temos que retirá-la. Então, para não jogar lá no chão, nós jogamos aqui no hamper. Aí nós fechamos que depois a equipe vem fazer o recolhimento desse material para fazer o processo de lavagem e esterilização para uma nova utilização, tá? Mesa de instrumental cirúrgico, tá? Tem a mesa maio, que também serve para ser utilizada, mas também nós temos outros tipos de mesa. Olha, essa mesinha aqui, ela é conectada na própria maca, mas isso varia, nem todas são assim. Essa daqui é uma mesa um pouco maior do que aquela lá, que é aquela mesa maio, porque existem procedimentos cirúrgicos que somente a mesa maio não vai ser o suficiente para nós organizarmos nosso material. Tem cirurgias que nós utilizamos uma pequena quantidade de material e dá para fazer tranquilo, mas tem cirurgias de grande porte que às vezes nós temos que utilizar 1, 2 mesas dessa daqui com tanto material que é utilizado. Então, elas são colocadas e organizadas de acordo com cada tipo de cirurgia, tá? E de acordo com a necessidade de cada procedimento cirúrgico também, tá? Desfibrilador é um aparelho que é utilizado para fazer a reanimação no paciente em caso de parada cardiorrespiratória. Essas pazinhas aqui, elas são colocadas no tórax e são emitidas ondas sonoras tipo choque para ver se esse paciente volta em um momento de parada cardiorrespiratória. Mas também vocês irão ver depois. E o monitor multiparamétrico, que é aquele monitor que fica ligado através de conectores no paciente para fazer a avaliação dos sinais vitais. Pulso, PA, a questão da oxigenação também, tá? Então, ele fica fazendo a leitura de forma do momento exato que está acontecendo tudo com o paciente, tá? Também é portátil, pode ser levado de uma sala para outra. Equipamentos fixos. O foco central, quem já passou por um procedimento cirúrgico, já deitou ali na mesa operatória, deu de frente com um foco central, às vezes é meio assustador, né? Porque é um foco grande, cheio de luz que fica acima do paciente, e geralmente ele é fixo. A parte móvel dele é essa parte aqui, que nós podemos movê-lo através dessa alça, que pode ser guiado e colocado de acordo com a necessidade de posição do paciente, o que ficar melhor para a visualização tanto da equipe, tanto do profissional que vai estar exercendo a cirurgia em si, tá? Mas essa parte aqui ela é fixa. O que é móvel é só essa parte aqui que nós podemos puxar para qualquer lado. E o negatoscópio é esse aparelho que é colocado na parede, onde nós vamos colocar aquelas chapas de raio-x para fazer a visualização do exame do paciente. Geralmente são utilizados pelos médicos, né? Que eles têm a facilidade e são treinados para fazer a leitura do raio-x, tá? Então, com certeza vocês já viram, mas não sabiam como era o nome. Nós chamamos esse aparelho de negatoscópio, ok? E é isso, gente. Alguma dúvida? Dúvidas? Não? Ficou claro para vocês a aula de hoje? Sim. Sim. Essa disciplina ela é muito interessante, tá? Oi, pode falar, Tati. Não tô te ouvindo, meu bem.
queria lhe perguntar uma coisa. Diga. Tá me ouvindo? Tô. Depois que termina a cirurgia, professora, tem uma pessoa específica para fazer a limpagem do material ou é a gente mesmo que vai organizar? Não, geralmente quem trabalha dentro do centro cirúrgico em si, depois que termina a nossa função ali dentro, já fica uma pessoa específica que trabalha no setor de expurgo, que eu mostrei para vocês. O expurgo, a pessoa que fica lá dentro, ela já é responsável para fazer a lavagem desse material diariamente, tá? Então, tem uma pessoa já específica para fazer a lavagem desse material lá dentro. Obrigada. Mas vocês podem fazer isso desde que vocês sejam treinados. Oi? A pessoa do expurgo é um técnico em enfermagem ou um outro profissional? Auxiliar de enfermagem ou técnico em enfermagem, tá? Geralmente é auxiliar ou técnico que faz o trabalho dentro do expurgo, arsenal. Isso é mais para vocês mesmo. Tá? Ok. Eu vou pegar o contato da representante de vocês e vou passar esse material para ela expor no grupo, tá bom? Então, eu vou pedir para que ela organize também para mim, vocês se organizem a questão dos grupos. E aí passem para a gente começar a ver quem vai iniciar as aulas práticas a partir de segunda-feira. No máximo 10 pessoas em cada grupo, ok? Porque tem muita gente, não tem condições. Fica muito difícil trabalhar com muita gente dentro do laboratório. Então, façam grupinhos de 10 ou no máximo 12 pessoas, que dá 6 em cada lado daquela mesa do laboratório, tá? Se vocês tiverem a facilidade de conseguir fios de sutura, pode ser até vencido, não tem problema. Tragam para a gente fazer a nossa aula prática de sutura, tá? Quem tiver colega que trabalha no hospital ou que trabalha numa farmácia, não importa se está vencido, é só para questão de técnica e prática, tá? Vocês estão me ouvindo? O que é para levar? Eu vou passar a relação do material para a colega de vocês, tá? Professora, no caso, quando a gente for pro laboratório, a roupa vai ser branca padrão, jaleco? Tudo padrão, tudo branco, sapato branco, calça branca, blusa branca, jaleco, touca, máscara, tudo, cabelo amarrado, nada de unha grande, tá? Laboratório. Você já tem jaleco? Sim. Sim. Tá, então coloquem na mochila de vocês. Eu quero que vocês me ajudem a organizar a questão da escala, tá? Mas eu tô escalado para vir na equipe de segunda-feira. Eu não vou poder ir, eu vou na terça. Não. Se o seu dia é na segunda, venha na segunda. Se você precisar vir na terça, por algum motivo, troque com algum colega, tá? Porque senão sobrecarrega a equipe do dia seguinte. Ao invés de ter 12, vai ter 15. Então, tentem manter a organização com relação a isso. Quer trocar o dia da tua aula da tua aula prática? Então, troca com um colega para poder não ficar muita gente só num dia, tá bom? Sim, senhora. Ok, crianças. Eu vou tentar fazer... Coloque o nome de vocês no chat. É só pedir para alguém bater o print. Aí a senhora vai ver quem está na relação já. Pode ser também. Pode ser. Porque eu ainda não peguei o diário de vocês. Bate o print aí, Thaís. Meu nome não vai aparecer porque eu entro. Tem que ser a Jamile para bater. A Jamile tem que bater. Quem é Jamile? Jamile, bate e deixa de enviar para mim. Só se eu bater uma foto.
Peraí. Não tem como... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Peraí. Todos já estão? Todos já colocaram o nome? Ainda não. Eu já. Professora, eu fiz uma gravação de tela e coloquei lá no grupo a gravação de tela de quem tá Então tá, participando. meu bem. Tá bom, então passa para a colega de vocês para ela me passar. Eu ainda vou pegar o diário e aí eu lanço amanhã a presença de vocês, tá bom? Amanhã tentem não faltar na aula, tentem chegar no horário, porque nós vamos estudar instrumentação cirúrgica, tá? E essa apostila eu gostaria que vocês trouxessem ela impressa nas aulas práticas, tá bom? Tá bom. Professora, tira uma dúvida. Os 10 primeiro vão na segunda e os outros 10 na terça? E é assim? Vai Isso, ser meu assim? bem, isso. Façam essa divisão, aí uma equipe Três fica grupos, na né? segunda, uma equipe fica na terça, outra equipe fica na quarta, outra fica na quinta, aí os outros vão ficar aguardando. Quando terminar no último grupo, começa tudo novamente do primeiro grupo. Tá bom. Tá bom? Ok, crianças, boa noite, fiquem com Deus, até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite, tchau, até amanhã. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite. Rafa? E aí? Só tiro, né? Ou não? Acho que foi.